3. Thomas Alva Edison, de 1847 a 1931. Ao se fazer uma lista com os maiores inventores da história, um nome não pode faltar: Thomas Alva Edison. Conhecido antigamente como o Feiticeiro, ele não fez apenas uma, mas 3 invenções importantes que se tornaram essenciais à vida cotidiana: o fonógrafo, a lâmpada elétrica e a animação de imagens. Nascido em Milan, Ohio, em 11 de fevereiro de 1847, Edison foi educado em casa por sua mãe, Nancy Elliott Edison, professora do que hoje corresponderia ao ensino médio. Em 1863, ele se tornou telegrafista, primeiro na ferrovia Grand Trunk e depois em diversas outras empresas. Embora Thomas tenha criado uma série de dispositivos para melhorar a telegrafia, suas primeiras patentes em 1869 foram para o registrador elétrico de votos e para o stock ticker, um aparelho telegráfico usado para informar as cotações da bolsa de valores. Após vender essa última patente por inacreditáveis $40 mil, ele usou o dinheiro para equipar um laboratório em Menlo Park, em Nova Jersey. O fonógrafo foi um dos primeiros projetos de Edison. Em agosto de 1877, ele exibiu um cilindro envolvido numa folha fina de metal. E em 6 de dezembro, fez uma gravação de si mesmo, recitando "Maria tinha um cordeirinho", que existe até hoje. Seu primeiro fonógrafo, chamado por ele de máquina falante, era movido por uma manivela, mas o ritmo do som era tão inconstante que em 1878 ele construiu um outro aparelho com motor elétrico. Em 1886, desenvolveu um modelo melhorado de fonógrafo em parceria com Charles Sumner Tainter, que viveu de 1854 a 1940, e Chichester Bell, primo de Alexander Graham Bell, o inventor do telefone e das gravações em cera do fonógrafo de Edison. A lâmpada elétrica, na verdade, foi inventada simultaneamente em 1879 por Edison, nos Estados Unidos, e por Joseph Wilson Swan, que viveu de 1828 a 1914 na Inglaterra. O problema a ser resolvido era o de criar um condutor, ou filamento adequado, e inseri-lo num container ou bulbo sem oxigênio, pois a presença do oxigênio fazia com que o filamento se queimasse. Embora Swan tenha sido o primeiro a construir uma lâmpada elétrica, ele teve dificuldade em manter o vácuo em seu bulbo. Edison superou esse obstáculo e em 21 de outubro de 1879 acendeu uma lâmpada com um filamento de carbono que continuou a brilhar por 40 horas. No final da década de 1880, ele havia criado um bulbo de 16 watts, que poderia durar por 1.500 horas seguidas, e começou a fazer o marketing de sua nova invenção. A invenção da animação de imagens foi um processo muito mais complexo, que envolveu diversas outras novidades para a época, como a fonografia e a gravação sonora. O ponto-chave em que se baseia o processo de animação de imagens surgiu com a descoberta de que, quando uma série de imagens sucessivas e próximas umas das outras, como a de uma criança pulando corda ou a de um cavalo trotando, é vista rapidamente e em sequência, o observador tem a ilusão de movimento. Esse fenômeno, conhecido como persistência da visão, foi compreendido pela primeira vez por Leonardo da Vinci. No século XIX, os inventores produziram diversos dispositivos manuais, nos quais as imagens posicionadas numa roda ou num disco giratório pareciam se mover. Em comum, os mecanismos usavam imagens pintadas numa superfície opaca para serem vistas diretamente. O passo seguinte na evolução desse processo se deu em 1889, quando Edison, nos Estados Unidos, e William Freese Green, que viveu de 1855 a 1921 na Inglaterra, decidiram imprimir imagens múltiplas no material transparente de forma que pudessem ser projetadas. Edison adaptou o método para
antigamente projetada para filmar imagens animadas, e no cinetoscópio, o primeiro projetor de imagens animadas. Ambos foram patenteados em 1891 e, 2 anos depois, em 1893, em apresentações visuais. Como Edison deixou de patentear suas invenções no exterior, 2 irmãos franceses chamados Auguste, que viveu de 1862 a 1954, e Louis Lumière, que viveu de 1864 a 1948, construíram o que era uma versão melhorada do cinetógrafo, que eles chamaram de cinematógrafo. Embora Edison tenha construído um estúdio de cinema em Nova Jersey em 1893, seu antigo sócio, William Dixon, fundou a American Biograph, a primeira empresa de produção de filmes animados. Em 1887, Edison abriu sua fábrica de invenções em West Orange, Nova Jersey, onde empregou 1.200 funcionários. Lá foram criadas dezenas de outras invenções importantes, como o telégrafo automático e a bateria de armazenamento. Quadro: Thomas Edison, o feiticeiro. Fez 3 invenções que deixaram a vida melhor e mais divertida: a lâmpada elétrica, o fonógrafo e a animação de imagens.